saudar aqui, naturalmente, o Pedro Milione, representante do IAB. Leve um abraço fraternal à minha queridíssima amiga, hoje, inclusive, ela já me ligou hoje de manhã, Rita Cortez, que é um exemplo de dignidade, de advogada, uma grande advogada trabalhista, e que vem fazendo um trabalho brilhante à frente do IAB, seguindo o legado deixado por Décio Silva na sua gestão. Rita vem fazendo uma gestão também que está revolucionando os estudos dos advogados. Eu tenho muita alegria também porque faço parte do IAB. E doutora Ivone Caetano também, membro do IAB também, a nossa confreira, é isso? Um nome terrível, mas confreira. Dizendo a alegria, doutora Ivone Caetano, de tê-la aqui, do privilégio que a seccional do Rio de Janeiro tem, de tê-la como diretora de igualdade racial. E me sinto muito feliz, duplamente feliz, porque no triênio passado, quando nós acabamos com a Comissão de Igualdade Racial, criamos a Comissão de Diretoria de Igualdade, criamos a Diretoria de Igualdade Racial, eu sugeri ao então presidente Felipe Santa Cruz que nós transformássemos a comissão em diretoria em razão da importância do tema. Ele prontamente aceitou, e o primeiro nome que veio à nossa mente foi da doutora Ivone Caetano. Então, e que nesse triênio continua à frente dessa importante missão, que é a questão da igualdade racial. É muito importante que a gente discuta, continue discutindo, debatendo a questão da igualdade racial. Saudar aqui também o secretário municipal de Direitos Humanos, João Mendes de Jesus, dizer a alegria, o privilégio de recebê-lo aqui nessa casa. Essa casa aqui é uma casa onde se exerce cotidianamente a tolerância, e é muito importante que nós estejamos abertos para dialogar com os poderes constituídos, e é um prazer, um privilégio tê-lo aqui nessa casa. Bem, meus amigos, depois dos elogios, das apresentações de praxe, dos agradecimentos, eu quero falar um pouco do tema, né? Fui chamado para poder participar. É bom, né? É bom. O Paulo me convidou há um mês atrás, um mês e meio atrás, para poder falar sobre criminalização da advocacia. Como é que é o tema? O tema é grande. Como é que é, Paulo? Criminalização da advocacia, acesso à justiça e direitos humanos e... Não tem mais. Não tem mais. E vulnerabilidade, né? Pessoas que estejam em condições de vulnerabilidade. Eu prontamente aceitei e tal. Depois que eu aceitei, eu falei assim, como é que eu vou falar tudo isso dentro de um evento? Falar criminalização da advocacia e chegando até pessoas em condições de vulnerabilidade. Mas aí depois do primeiro choque, inicial, eu vi que é muito fácil falar sobre isso. E por quê? Não em razão das condições técnicas que eu não reúno para poder falar sobre o tema, mas porque falar sobre criminalização da advocacia significa falar sobre prerrogativas da advocacia. E falar sobre prerrogativas da advocacia significa que nós estamos falando em relação a pessoas que não têm condições de falar. Muitas das vezes, as nossas prerrogativas elas não são compreendidas, existe uma certa incompreensão das nossas prerrogativas, porque nós damos voz justamente a quem não pode falar. Muitas das vezes nós somos a última trincheira do exercício pleno da cidadania. Então não é muito difícil fazer esse link. Mas é importante nós debatermos sobre direitos humanos no atual quadro histórico, porque vivemos uma quadra histórica onde viceja o ódio, onde graça a intolerância, onde as opiniões divergentes não são dignas de igual respeito. Em dezembro do ano passado, nós completamos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. E é surpreendente que aqueles comandos emergentes daquele texto, que é um texto histórico, eles ainda não tenham sido concretizados, depois de 70 anos. Temos uma sociedade patriarcal, machista, misógina, sexista, racista, preconceituosa, que desrespeita os direitos das minorias e os grupos em condições de vulnerabilidade. Mulheres sendo agredidas barbaramente, negros sendo vítimas de violência diariamente, homossexuais sendo desrespeitados, crianças sendo vítimas da barbárie, não tendo a possibilidade de terem acesso àquilo que faz com que a pessoa possa mudar de vida, que é o direito à educação. A fé conscibilizada é uma sociedade, como nós temos uma sociedade formada por homens livres e iguais. E só temos uma sociedade formada por homens livres e iguais quando nós temos pessoas que têm acesso à educação. E essas crianças elas não têm acesso a isso.
O artigo 1º da Constituição Federal, que fala do artigo 1º, que fala da dignidade da pessoa humana, parece uma quimera, parece algo muito distante da realidade, um sonho de uma noite de verão. Algo praticamente irrealizável. Quando o artigo 1º, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, deveria ser o vetor maior interpretativo do texto constitucional. Me preocupa muito, tenho debruçado muito sobre isso, tenho escrito sobre isso também, sobre essa questão do ódio, essa cólera que tomou conta da sociedade brasileira. Isso me preocupa muito. Nós temos hoje uma sociedade dividida. Esse clima de polarização que tomou conta da sociedade brasileira faz muito mal para o sentimento de nação. Nós não sairemos dessa profunda crise institucional que assola o Estado brasileiro, e é a maior crise institucional no período pós-democratização, através de bravatas ufanistas, através da construção de muros, através da construção de fossos. É através da construção de pontes de diálogo que nós conseguiremos sair desse atoleiro que tomou conta do nosso país. Vivemos um momento, sinceramente, que causa preocupação a todos os homens de bem, homens e mulheres de bem, democratas. Parece que o obscurantismo está vencendo os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Ouvi recentemente do mandatário máximo da República que as leis e a Constituição, elas existem para defender os interesses da maioria. Isso foi dito pelo mandatário máximo dessa República. Esqueceram de dizer para essa pessoa, ao presidente da República, que as leis e a Constituição Federal, elas existem justamente para defender os interesses da minoria contra as maiorias ocasionais. E cabe a nós, operadores do direito, exercermos esse papel contra-majoritário, como foi muito bem dito pelo Paulo. É por isso que existe uma certa cruzada contra a Ordem dos Advogados do Brasil, contra a advocacia, e uma certa incompreensão do nosso papel. Porque nos momentos mais difíceis da história desse país, a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia se fizeram presentes. Quando a outorga da Constituição de 37, em plena ditadura Vargas, quando as liberdades e garantias individuais foram sendo suprimidas, a advocacia se fez presente para o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Quando a ruptura institucional de 64 e os sucessivos atos institucionais que foram amesqueando dia após dia as liberdades públicas, a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil tiveram um papel de fundamental importância para o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil se fizeram presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Talvez seja por isso, pelo fato de nós termos um papel contra-majoritário, de dizer aquilo que precisa ser dito e não aquilo que as pessoas querem ouvir, é que há essa cruzada contra a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque existe uma pauta, Paulo, que não é tão oculta assim, que é vendida pela opinião pública não, pela opinião publicada, de que o advogado é um elemento obstaculizador da persecução criminal, de como se o advogado fosse um inimigo da sociedade. Qualquer sociedade que pretenda ser verdadeiramente democrática, civilizada, a velha civilizada é uma sociedade, pelo respeito que se tem às regras processuais esculpidas no texto constitucional. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como já dizia Rui Barbosa, não são garantias do Estado Democrático de Direito, são a própria essência do Estado Democrático de Direito. E o próprio Rui Barbosa dizia, pela lei, dentro da lei e com a lei, porque fora da lei não há salvação. Eu confesso sinceramente que depois de 70 anos da edição da Declaração Universal de Direitos Humanos, depois de tantos anos dessas citações de Rui Barbosa, eu não imaginei que pudesse novamente citá-las. Mas elas são extremamente atuais na atual quadro histórica que nós vivemos. Qualquer sociedade que pretenda ser verdadeiramente democrática tem a acusação e a defesa no mesmo patamar. Os fins não justificam os meios. E é justamente dentro desse diapasão que surge essa cruzada contra a Ordem dos Advogados do Brasil, contra a advocacia, e esse fenômeno de criminalização da advocacia. Que, na verdade, é o outro lado da moeda, que é a criminalização da política. Todo regime autoritário, fascista, tem como pedra fundamental e inicial
a negação da política. Nega-se a política para impor pautas autoritárias. E não há solução que não passe necessariamente, obrigatoriamente, pelo processo político. Pelo processo político. E do outro lado da moeda está a criminalização da advocacia. Isso me lembra muito uma frase que era muito usada por Sobral Pinto, que não era dele, era de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte: nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Muitas das vezes existe uma incompreensão do nosso papel, o papel do advogado. Nós não defendemos a pessoa que está sendo acusada de um crime, nós estamos defendendo direitos. Direitos. E toda sociedade civilizada tem uma carta pródiga na defesa de direitos. O momento é um momento extremamente conturbado, porque a turba enfurecida quer sangue. E nós, advogados e advogadas, nós, operadores do direito, os homens e as mulheres de bem, os democratas, acima de tudo, os democratas, precisam trazer racionalidade ao debate público. Nós precisamos ser a voz da temperança, da serenidade e, sobretudo, da sobriedade. O que nós vemos hoje na sociedade brasileira é a marcha da insensatez. E cabe a nós, que temos mais capacidade crítica, impedirmos isso. Não podemos achar normal as coisas que acontecem no nosso país, especialmente em relação às pessoas em condições de vulnerabilidade. E as pessoas olham assim: ah, mas isso não é comigo. Isso não é comigo, isso aí, enfim. É a mesma coisa em relação ao advogado, porque normalmente esse processo de criminalização da advocacia, ele é muito sentido, você como criminalista, Paulo, sabe disso, é muito percebido, é perceptível na advocacia criminal. Mas todos os setores da advocacia estão sofrendo com esse processo de criminalização. Eu lhes pergunto, como uma pessoa vai a um dentista, tá lá, fazendo um tratamento de canal, o dentista fala assim: ah, o senhor vai pagar os meus honorários. Eu queria saber a origem do dinheiro que o senhor vai me pagar. É lícita? Não, porque se não for lícita, na verdade, eu vou deixar o canal aberto. Eu não vou completar o serviço. Isso acontece quando a pessoa vai comprar um pão na padaria e vai pagar. Esse dinheiro aqui é de origem lícita? Por que querem fazer isso e imputar isso aos advogados e advogadas? É porque existe uma pauta dentro da sociedade brasileira e enfraquecer o direito de defesa. Isso está muito claro, isso é evidente. Cria-se todos os mecanismos para dificultar o direito de defesa. Por isso que se ataca tanto a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu pergunto, senhores e senhoras, a quem interessa o enfraquecimento da Ordem dos Advogados do Brasil? A nós, advogados e advogadas? A sociedade civil? Tendo em vista que a OAB vocaliza os anseios da sociedade civil brasileira? Obviamente que não. Eu não vou nem dizer que essa pauta é uma pauta obscura, não, porque está claríssima. Não tem nada de obscura. É clara. Querem enfraquecer o direito de defesa. Nos Estados Unidos é que eles têm esse costume de querer saber a origem do dinheiro. Sim, mas a Constituição lá é outra. Essa que é a grande questão. Nós temos hoje aqui um ordenamento jurídico diferente. Essa que é a realidade. Lá nós temos uma Constituição de 7 artigos. Completamente diferente. Com pouquíssimas emendas. Nós temos aqui uma coxa de retalhos. E uma Constituição que é muito mais extensa do que a Constituição norte-americana. Essa é a grande diferença. E muitas das vezes nós queremos importar determinados institutos que não têm aplicabilidade à nossa realidade. Que se importe também, então, os padrões de educação dos países nórdicos. O padrão de civilidade que se tem em países da Europa, onde os negros são respeitados, onde a opção sexual é respeitada, onde as mulheres são respeitadas,
Ontem, por exemplo, estava dando uma palestra em uma universidade e surgiu uma questão sobre machismo e surgiu o seguinte: há uma tendência do brasileiro querer colocar a culpa sempre na vítima. Porque o negro estava no baile funk, qual o problema? De criminalizar a cultura. Porque ele estava no baile funk, ele tem, na verdade, então, a chancela tem que morrer. Porque a mulher estava com uma saia curta, então ela merece ser estuprada? Claro que não. Mas no Estado brasileiro, a vítima é a culpada. Estamos vivendo um verdadeiro retrocesso civilizatório. Eu nunca vi, enfim, a questão da liberdade religiosa. Número de guerreiros sendo queimados. O tráfico mandando, você vai sair daqui agora. Está acontecendo, não está acontecendo, na verdade, no interior do país, não. No interior do Pará, não. Está acontecendo aqui na Baixada Fluminense. Caxias, Nova Iguaçu. Porque esses exemplos parece que eles chocam. Parece que é alguma coisa muito distante da nossa realidade. Parece que isso aí é uma coisa assim, quando está acontecendo, que Xaramobim. Muito longe daqui. Não, aqui. A meia hora daqui, 40 minutos daqui. É isso que está acontecendo. Está vivendo um país onde o ódio está entorpecendo as pessoas. Nós precisamos trazer sobriedade ao debate público. Eu, sinceramente, não acredito no Estado que cala, que cega, que persegue. E antes que as pessoas falem alguma coisa, esse discurso é um discurso ideológico de esquerda, não é nada disso. Eu sou um democrata. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser o que você quiser. Você só não pode desrespeitar a Constituição Federal. Você tem direito de professar qualquer linha ideológica, desde que respeite a Constituição Federal. Por muitos anos eu dei aula de direito constitucional. Eu aprendi isso e reproduzi isso para os meus alunos. O direito não se coaduna com a arbítrio. E aprendi também com um professor já aposentado há muitos anos, chamado Miguel Lancelotti Baldez, pai do desembargador Baldez. Ele dizia o seguinte: quando a democracia está sob ataque, só há um único remédio: mais democracia. Essa que é a grande realidade. Mais democracia. Churchill falava: a democracia é o pior dos regimes, mas não tem um melhor. É isso. Ela tem uma série de problemas, mas de todos os sistemas, é indiscutivelmente o melhor. Indiscutivelmente o melhor. Então, dentro desse ambiente, nós vivemos hoje de ataque profundo à advocacia, de criminalização da advocacia, que naturalmente a advocacia criminal é aquela que é mais atingida, mas a advocacia tributária é atingida hoje. Hoje um advogado que faz um parecer de planejamento tributário, chega a fiscalização lá, o que ela faz? Ela manda extrair peças para o Ministério Público Federal, desconstitui aquela operação de planejamento tributário e coloca o advogado como corresponsável daquela dívida tributária, e o Ministério Público Federal oferece denúncia, tanto quanto aos administradores das empresas, quanto em relação ao advogado que emitiu aquele parecer. Agora, vou ser muito sério para vocês, eu não sou criminalista, mas eu não me lembro, no Código de 1940, nem nas leis extravagantes, o crime de hermenêutica. Eu desconheço. Isso acontece também com os advogados públicos. Criminalização da advocacia pública. É o advogado público que emite um parecer, ele não é o ordenador de despesas, ele simplesmente verifica se os requisitos da lei de licitações estão previstos ou não. Foi lá, olhou. Emitiu o parecer. O Ministério Público vai lá e ajuiza uma ação de improbidade e coloca o advogado público como corresponsável daquela ação de improbidade. Vamos lá. Quando aqui quando é um procurador do município do Rio de Janeiro, procurador do Estado,
você tem duas instituições fortes para poder protegê-los. A Procuradoria do Município e a Procuradoria do Estado. Agora, imagine o procurador de Cambuci, ou da longínqua Santo Antônio de Pádua. O procurador do município que exerceu aquela função e, porventura, tenha seus bens indisponíveis, provavelmente ele vai morrer com os bens indisponíveis. Essa é a realidade. É o Fantástico dizendo que o advogado que atua na área previdenciária, ele ficou com o dinheiro da parte. Não estou dizendo que não existam profissionais que não agem com ética, com probidade, com retidão, não estou dizendo isso. E cabe à ordem dos advogados agir com firmeza, para poder extirpar esses maus profissionais do nosso convívio. Agora, generalizar é porque as pessoas não conhecem a realidade da advocacia previdenciária e trabalhista. Que o advogado atua no processo e recebe no êxito. É por isso que ele fica com uma parte. Porque ele recebe no êxito, sobre o êxito alcançado, sobre o benefício econômico que vai ser oferido pela parte. Ou seja, existe um movimento orquestrado dentro da sociedade de criminalização da advocacia. Agora, a quem interessa isso? Isso é o ovo da serpente, porque quando alguém tiver algum problema, vai ter que se socorrer no advogado. Agora, recentemente, tem uma pessoa importante na República que teve um problema, aí envolvendo o COAF. Não vou dizer o nome, mas teve um problema. O que ele fez? Ele teve que contratar um advogado. É isso. Teve que contratar um advogado. Mas ele contratou vários. Um que atua no Supremo, um outro atuando aqui agora no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não é isso? Um conjunto. Houve, na verdade, um pool de advogados contratados para poder defender os seus interesses. Graças a Deus. Teve a possibilidade de contratar os advogados. Repito, o advogado, a advogada, ele defende direitos. A desembargadora Ivone Caetano não julgava pessoas, mas ela, na verdade, ela não julgava ali, olhando o nome da capa. Ela julgava os fatos. E nós defendemos direitos. Essa que é a grande realidade. Mas existe uma incompreensão dentro da sociedade brasileira do papel da advocacia. E talvez também haja uma responsabilidade nossa de comunicar mal isso, não comunicar isso bem, para demonstrar a importância da advocacia na história da democracia brasileira e a importância que nós temos no dia a dia da sociedade. Tem quanto tempo? Desculpa. Estou falando aqui, eu tenho várias pessoas que podem falar aqui, eu estou falando. Você chamou de 7 minutos aí. Ainda? 7 minutos? Vou acelerar aqui.